Tudo bem? Você está feliz, amém? Glória a Deus. Algumas coisas importantes, né? No dia 16 nós vamos ter o aniversário da igreja. Mas eu estava conversando ali com a Lu e nós estamos com um esquema aí. Meia, olha bem, presta atenção agora, Meia Júnior e todos os outros. Nós vamos fazer o aniversário da igreja no sábado, dia 15, e no domingo, dia 16, no culto da manhã, tá? No culto da manhã, quem vai estar com a gente aqui vai ser o pastor Léo, lá da Casa de Honra, lá de Ponta Grossa. Pastor Léo estava com a gente lá na Guatemala, fizemos uma conexão bem bênção. Então o pastor Léo vai estar com a gente aqui no domingo de manhã. Ele vem de Ponta Grossa para cá, homem de Deus, e ele vai estar com a gente aqui no aniversário da igreja, tá bom? A gente vai conversar, vai ajustar os ponteiros aí, mas dia 15 e 16 você não pode ficar de fora, amém? Então vai ser sábado de noite e domingo de manhã. Domingo depois do almoço você me chama para almoçar, você chama os irmãos para almoçar e vai dar boa, todo mundo vai ficar legal na comunhão, amém? Quero ver se um de vocês que falou amém vai me chamar, mas enfim, glória a Deus. Gente, uma bênção, né, pra gente. Outra coisa que eu quero falar para vocês, a nossa campanha das cadeiras está indo, sabia? Está indo, as ofertas estão entrando, então é na mesma conta da oferta, da campanha do som. Então a gente está com o projeto aí de trocar as cadeiras, queremos deixar uma cadeira bem bonita, confortável para você, estofadinha, bem legal. Então, entre conosco nessa campanha, você pode fazer a sua oferta. Eu acho que tem aí, né, Henry, a campanha, né? O Dudu vai colocar ali. Então, todo líder de célula tem essa conta também, que é uma conta separada de projetos. E aí, sinta-se em casa, cadeira. Olha ali, parece um estádio, né, cara? Dá até para pôr a plaquinha. Não, melhor não, senão vai dar briga. Mas assim, a gente quer colocar as cadeiras novas aqui, vai ser um tempo bem legal, bem bonito aí. A gente quer até o final do ano que você tenha o máximo conforto possível. Estamos aí no meio da reforma, você está vendo que nós estamos reformando. Tem bastante coisa para acontecer até dia 16, aniversário da igreja, dia 15, mas a gente está trabalhando e vai dar boa, amém? Então tá bom, se você está comigo, nós vamos para cima. Hoje de manhã, o culto foi uma benção. E tenho certeza que já está sendo agora de noite, Deus vai falar ao nosso coração, amém? Abra a Bíblia comigo no livro de Mateus capítulo 11, verso 25 a 27. Mateus 11, 25 a 27. Semana que vem volta o Kids. Todos acharam amém? Então diz assim, olha lá. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Feche teus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite na Tua presença. Querido Espírito Santo, nós honramos, reconhecemos e reverenciamos a Sua presença. A presença do próprio Deus neste lugar. Nós queremos hoje desfrutar da revelação do Teu Espírito. Nós queremos hoje nos alimentar da revelação do Teu Espírito. Nós queremos, Senhor, que a Tua palavra venha e cumpra o propósito pelo qual ela foi enviada. Deus, eu oro para que nenhuma palavra mais seja dita, nenhuma palavra menos, mas todas elas sejam conduzidas pelo Teu Espírito para gerar edificação, revelação, conhecimento, maturidade dentro de nós, para que nós possamos crescer e prosseguir
em crescimento, em frutificação e em verdade. Fica conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Querido, vamos falar um pouquinho sobre essa passagem de Jesus aqui. Jesus traz para mim e para você, nesse livro de Mateus capítulo 11, algo muito importante que para mim é a base de tudo aquilo que nós precisamos entender de Deus com Deus. Jesus está dizendo aqui para mim e para você, que o Senhor decidiu, revelar aos pequeninos, uma das coisas mais, talvez a revelação mais maravilhosa que essa humanidade já viveu. Pensa comigo que até Jesus, Deus era pregado, Deus era revelado, o Senhor era cultuado como um Deus grande, poderoso, tremendo em seus feitos, e tudo isso Ele é, mas existia uma distância entre Deus e as pessoas. A fé até Jesus, ela era pautada num governo absoluto de um Deus que parecia difícil de seguir, a partir da lei de Moisés, que parecia impossível de se aproximar, porque parecia impossível de estar ali em contato com Ele, viver uma vida de relacionamento, comunhão, integridade, de acordo com seus princípios. Mas Jesus chega na terra, e Jesus, querido, e se você ler o livro de João, quando Pilatos pergunta ali para Caifás, por que eles queriam matar Jesus, por que eles queriam que Jesus fosse crucificado, a resposta do fariseu, ela revela o que estava no coração deles, e revela o grande problema de tudo isso, é quando eles falam assim, porque ele se declarou filho de Deus. Quando Jesus fala que Ele é o Filho de Deus, esse distanciamento, esse distanciamento religioso, essa resistência religiosa, esse abismo que existia entre o homem e o Todo-Poderoso, entre o homem e o grande Eu Sou, Jesus chega dizendo assim, eu agradeço a Deus, porque Ele decidiu revelar aos pequenos a coisa mais gloriosa que essa terra pode ouvir. E qual é? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus está dizendo que a maior revelação que Ele trouxe é revelar o Pai. Revelar o Pai é trazer esse Deus distante para um lugar de proximidade. Revelar o Pai é trazer esse Deus tão soberano e santo para perto. Revelar o Pai é mostrar que agora existe um acesso. Revelar o Pai agora mostra intimidade. Revelar o Pai mostra transparência. Revelar o Pai mostra um relacionamento profundo, que até aquele momento não se tinha. Só que aqui tem uma coisa muito importante, querido. Falei de manhã, se você quer ter um feedback genuíno, verdadeiro, de quem é você e como você na íntegra pergunte para os seus filhos. Se tem um feedback brabo, é o feedback dos seus filhos. Se você quer melhorar na vida, irmão, pergunta para o seu filho como você é como pai. Pergunta para o seu filho como você é como mãe. Pergunta se ele tem abertura. Pergunta se ele tem o seu coração. Pergunta para ele se ele tem liberdade de falar as coisas que ele pensa para você, ou se ele toma cuidado, ou se ele tem medo, ou se ele tem insegurança, ou se ele tem algum tipo de sentimento. Não existe feedback melhor para alguém que quer crescer do que o feedback dos seus filhos. De vez em quando a gente faz lá uma mesa redonda lá em casa, Janaína, e o negócio fica estreito. O negócio fica estreito porque daí a gente dá liberdade, fala, e normalmente termina em quebranto, né? Porque a gente, às vezes, na ânsia de fazer certo, nós estamos fazendo errado. Mas aqui Jesus está dizendo, olha só que interessante, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Irmão, Deus tinha tanta confiança em Jesus que Ele entregou todas as coisas para Jesus. E aí Ele continua, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Preste atenção, o Pai conhece o Filho.
ao ponto de entregar para Ele todas as coisas. O Pai conhece tanto o Filho que diz: eu posso confiar em você, e você vai entregar, vou te dar tudo que você precisa, para que eu possa ser revelado através de você. Gente, que é o testemunho de um filho que tem um relacionamento profundo e íntimo com o seu pai, ao ponto do pai lhe dar liberdade total, dele vir até nós e dizer: eu vou revelar para vocês de onde eu vim e quem é o pai que me enviou. Então preste atenção que esse versículo, ele mostra para mim e para você uma ruptura naquilo que era entendido como cristianismo, que era entendido como fé, agora numa aproximação absurda. O grande eu sou, Ele continua sendo o grande eu sou, mas Ele é o meu Pai, Ele é o seu Pai, e me quer e te quer perto. Então Jesus traz esse conhecimento para eu e você, e aí Ele fala assim: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Quer conhecer de Deus? Aprenda com Jesus. Quer conhecer quem é o Senhor? Aprenda com Jesus. Olhei para o menino aqui, lembrei desses dias, eu falei para o menino: pegue os evangelhos, anote cada frase que Jesus falou, pegue os evangelhos e anote cada atitude, cada postura, cada ação, cada reação que Jesus fez e tomou. Você vai ter o maior diagnóstico de quem é Deus a partir da revelação do seu Filho. E o nosso cristianismo muda quando o distanciamento é realmente absorvido pela presença do amor, porque a Bíblia fala em João que Deus é amor. Deus não é amoroso, Deus não tem atitudes amorosas, Deus é o amor. Esse pingo de amor que às vezes a gente encontra no nosso coração, é Deus dentro da gente, movendo para a gente. E eu quero mostrar para você que uma revelação profunda de quem é Deus vai fazer toda a diferença no seu cristianismo e no meu cristianismo. Quem é o Pai que Jesus veio revelar? Quem é Ele na sua essência? E querido, para a gente falar de essência, para a gente falar de quem Ele é, nós vamos voltar aos princípios da palavra de Deus. Eu quero que você abra a Bíblia comigo lá no livro de Gênesis, no capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Olha só. Gênesis capítulo 3, vamos ler aqui, preste atenção. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar conhecimento e dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nus? Comeste tu da árvore que estava no meio do jardim, que ordenei para que não comesse? Querido, preste atenção, eu quero que você mantenha a Bíblia aberta no livro de Gênesis, porque eu quero que você entenda o que aconteceu nesse diálogo, que fez toda a diferença e que mudou para sempre a história da humanidade. O primeiro panorama bíblico que você precisa ter para você entender a queda era como era antes. O panorama bíblico antes, ele se define em Gênesis 2:25, que fala assim: e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Preste atenção, aqui quando o autor de Gênesis está falando sobre essa nudez, ele está falando de
transparência, intimidade. Quando Deus criou Adão e Eva e eles andavam no jardim, preste atenção, eles eram 100% eternos, eles tinham toda a sua capacidade intelectual, ali eles viviam num ambiente de paz, de santidade, de justiça, de eternidade, de amor, ao ponto do jardim do Éden ser uma extensão do céu, ao ponto de todas as tardes Deus descer do seu trono e ir até o jardim que Ele mesmo criou, para estar com a sua maior criação, o homem. Todos os dias no pôr do sol eles desciam e ali havia um relacionamento de transparência, havia um relacionamento de pura verdade, havia um relacionamento de muita intimidade, pois a Bíblia fala que eles não se envergonhavam. Então o padrão, o panorama bíblico antes era de justiça, era de santidade, era de paz, era de vulnerabilidade. Irmão, preste atenção, onde não existe transparência, não existe vulnerabilidade. Onde não existe intimidade, não existe, nunca nós teremos esse lugar de liberdade para sermos quem realmente nós somos. E esse era o lugar que eles viviam, de muita verdade, de muita tranquilidade, até que a serpente apareça para conversar com Eva. O diabo aparece, a pergunta da serpente coloca em xeque o caráter de Deus e a confiança que Adão e Eva deveriam ter nele. Preste atenção, ele começa falando assim: disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Aqui o mentiroso começa com uma pergunta, querendo colocar Deus em xeque, como se Deus estivesse de alguma forma mentindo. E Eva prontamente fala, não, ele disse, do fruto de todas as árvores nós comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comeremos. Por quê? E nem tocaremos, porque o dia que nós tocarmos, nós morreremos. Então a serpente fala uma frase, certamente não morrereis. A serpente, em outras palavras, disse que Deus mentiu. Nós sabemos que o diabo, irmão, ele nunca foi páreo para o poder de Deus. Nós sabemos, irmãos, que o diabo, e aqui eu quero te mostrar hoje, desmantelar todo o engano do diabo contra a nossa mente, e o diabo atua das mesmas estratégias, da mesma forma, tentando nos enganar desde que mundo é mundo. O diabo tenta colocar o caráter de Deus em xeque, colocando Deus como mentiroso, mas o diabo nunca foi páreo para Deus. Não existe a menor possibilidade do diabo vencer. Não existe a menor possibilidade, porque o diabo já foi vencido, e o diabo já foi envergonhado na cruz de Cristo. Mas se o diabo não pode vencer a Deus, o diabo não pode vencer na minha vida e na sua vida, a não ser que ele consiga mexer no nosso conceito sobre o Pai, aqui. O diabo percebeu a fragilidade do coração humano, e ele chega para Eva, e ele fala assim, é certo que não morrereis. O diabo coloca nessa hora Deus em xeque, o caráter do Senhor é colocado em xeque, nessa pergunta e nessa afirmação capciosa. Depois ainda disse, porque Deus sabe que o dia em que dele comer, seus olhos serão abertos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha só, o diabo vai mais longe, ele fala assim, sabe por que eu estou falando isso para você? Porque se vocês comerem, ele sabe que os olhos de vocês vão ser abertos e vocês serão como Deus. Agora, vamos fazer uma análise reflexiva da palavra de Deus, a hermenêutica da palavra de Deus. Preste atenção, eles viviam num contexto de eternidade, eles viviam num contexto de filiação, eles viviam num contexto de santidade, de pureza. Como assim ser como Deus, se eles sabiam que o Eterno os havia feito a sua imagem e semelhança, e eles já eram como Deus? O diabo coloca em xeque o caráter de Deus, e o diabo coloca em xeque a própria obra de Deus na vida de Adão e Eva, que o dia em que vocês comerem, vocês serão como Ele. Como assim? Eles já eram como Deus. O jardim do Éden era uma extensão do céu, eles foram feitos à imagem e à semelhança de Deus, e Deus soprou o seu próprio Espírito dentro deles, para eles serem como Deus. Então eles já eram como Deus.
Preste atenção, quando você não tem a revelação da verdade, uma mentira vai se tornar verdade para você. Quando você não tem a revelação do que é verdadeiro, quando você não tem o entendimento de quem é Deus, qualquer história a respeito de Deus vai confundir você. Por que a gente vê tantas pessoas apostatando da fé? Por que a gente vê igrejas lotadas com um monte de gente que está pregando um monte de heresia? Porque quem não conhece verdade, entende engano como verdade. Então aqui é o risco. Adão e Eva entraram nesse laço da serpente quando ela coloca Deus em xeque, quando ela coloca o caráter de Deus. E preste atenção, aqui existe uma palavra que faz toda a diferença, e ele fala assim: seus olhos serão abertos e como Deus vocês serão. Irmãos, quando ele fala como Deus, aqui é pela primeira vez na história da humanidade, o diabo coloca uma das coisas que ele coloca até hoje para derrubar qualquer um de nós: a comparação. Seremos como Deus. Quando eu me comparo a alguém, quando eu comparo a vida de alguém, eu estou saindo fora do propósito único que Deus tem para a minha vida. Você sai fora do propósito único que Deus tem para a sua vida. Então eles falam como Deus. Ser como Deus era o desejo do diabo e não deles. Se você ler Ezequiel capítulo 28, do versículo 12 a 19, você vai ver que lá o profeta Ezequiel fala sobre Satanás, que ele era um anjo de luz, que nós sabemos, que trabalhava com adoração, e ele gostaria de ser como Deus. O sonho do diabo era ser parte de uma trindade, queria ser o quarto elemento de uma trindade que nem cabia a ele. A criatura se voltou contra o seu Criador. Então quem queria ser como Deus não era Adão e Eva, porque eles já eram. Quem queria ser como Deus era o diabo. Ele queria ser como Deus. O pecado original do diabo foi esse: querer ser igual a Deus, assentar em lugares do qual ele nunca foi criado para ser. Então preste atenção, a comparação é colocada no coração de Eva. Vendo, e aqui querido, olha o que acontece. Vendo Eva que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar conhecimento. Irmãos, nós sempre teremos que ficar alertas com essas coisas. Vendo Eva, primeira coisa que eu quero que você preste atenção: a estratégia do diabo sempre é a mesma. Cuidado com o que você olha. Acã olhou para os tesouros de Jericó e morreu. Davi olhou da janela, cobiçou Betseba e trabalhou para o seu pecado e queda. Sansão olhou para Dalila, uma mulher de outro povo, e a desejou, e isso foi a sua ruína. Então tome cuidado. Eva viu o fruto e desejou. Só que é interessante, porque a Bíblia fala assim, que Eva vendo a árvore, ela desejou, e ela viu o quê? Que era boa para se comer. Irmão, boa para se comer, cuidado. Esaú olhou para a comida, o prato de lentilhas, e perdeu a bênção da primogenitura. Sansão comeu o mel dentro de um leão morto e quebrou o seu voto de nazireu. Então eu e você precisamos ficar atento com essas coisas que veio ao coração de Eva antes, preste atenção, antes de ela comer. Essas coisas não foram para o coração de Eva depois que ela comeu. O pecado estava se apresentando como um banquete aprazível aos olhos. Ela viu, ela desejou, e ela criou conclusões de uma coisa que ela não conhecia. E aqui começa, você vê como que é a mente humana, gente. Quando a gente não conhece verdade, a verdade explícita, nós criamos coisas de uma coisa que a gente nem conhece. Ela não tinha pecado até ver essas coisas e desejar essas coisas. Então o pecado não estava no coração dela, mas a mente dela gerou possibilidades. A mente de Eva gerou possibilidades, boa para se comer. E aí aqui a terceira, agradável aos olhos para dar conhecimento. Irmãos, Adão e Eva estavam todos os dias com o rei do universo às 6 da tarde. A fonte de conhecimento, de prazer, de vida, de governo, estava com eles. E ela olha para uma fruta e ela chega à conclusão que se ela comer aquilo vai gerar conhecimento para ela. Gente, ela estava
com aquele que Salomão escreve assim, ó, que a sabedoria estava com Deus quando ele criava todas as coisas. E ela olhou para uma fruta e achou que essa fruta ia trazer um conhecimento. Preste atenção, o Simão, o mágico, tentou comprar de Pedro e João o poder de conceber o Espírito Santo através da imposição de mãos. Atos capítulo 8, verso 9 a 24. Chega lá em Antioquia, e lá está Felipe pregando, e começa a curar, libertar as pessoas, e um avivamento começa a acontecer, e Pedro e João acabam sabendo que as pessoas estão recebendo a mensagem de Deus e aceitando Jesus, e eles saem de Jerusalém, vão até essa cidade. Quando eles chegam lá, tem um mágico, Simão, onde toda a população ia atrás dele, porque ele fazia milagres. E quando chega Pedro e João na cidade, começa a conhecer as pessoas que aceitaram Jesus, colocou as mãos sobre eles, eles começaram a ser batizados no Espírito Santo. Simão chama eles e fala assim: eu preciso disso, eu preciso desse poder. As pessoas já não estão andando mais comigo, elas estão andando com eles por causa desse poder, então eu preciso desse poder. Quanto é para eu ter esse poder? Eva quis um conhecimento que ela não sabia nem para quê, nem como. Tudo isso antes de morder o fruto. Essas foram as 3 coisas que tentaram, que seduziram Eva. E querido, o diabo sempre vai usar as mesmas estratégias para tentar seduzir a gente. Sempre vai tentar. Eu dei exemplos bíblicos para você. Quando o diabo, a serpente, fala essas coisas, a real intenção dele era colocar o caráter de Deus em xeque. A questão estava sobre o caráter de Deus. O diabo queria que Adão e Eva acreditassem que Deus estava impedindo-os de viver coisas maiores, o que era uma mentira. Como se Deus fosse um pai mentiroso e egoísta, que não daria tudo e não faria tudo por seus filhos. A questão era destruir a confiança do relacionamento, ou seja, a fé. Em outras palavras, Deus não é confiável. E agora preste atenção no que Deus me disse. Se a nossa fé for contaminada por desconfiança, suspeita e até mesmo insegurança, nunca teremos um relacionamento saudável. Se a nossa fé for contaminada por suspeita, por insegurança ou desconfiança, nunca nós teremos um relacionamento saudável. Nunca teremos. Sabe aquele negócio? Eu vou, mas sempre com um pezinho atrás. Sabe aquele negócio que cachorro que foi mordido por cobra tem medo de linguiça? Vou devagar. Esse ditado é muito podre e paia, né, cara? Eu vou tentar não usar mais ele, amor, tá bom? Eu uso bastante, né? Ai, que coisa ridícula, me perdoe. Mas enfim, vamos lá. A partir disso, querido, nossas convicções mudam. Nossa opinião sobre o Pai muda. Nossa fé se torna um terreno estável. Vamos tentar, por nossa conta, resolver as coisas do nosso jeito. E querido, olha só, com o coração dobre, amargurado ou contaminado, nós viveremos independência, perdendo intimidade. Olha o que acontece aqui, preste atenção. Nós perdemos intimidade, nós perdemos a transparência, nós perdemos a vulnerabilidade, nós perdemos a humildade, prontos para ficarmos desprotegidos e nos tornarmos uma presa fácil para o diabo. Olha o que fala em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Eu quero que você se atente a um verbo aqui, a uma ação. É impossível sem fé agradar a Deus, importa que aqueles que se aproximam. Irmão, se você tem uma fé desconfiada, você já não se aproxima mais. Quando a gente não confia numa pessoa, nós nos afastamos, nós não nos aproximamos. E aqui o autor de Hebreus está falando que sem fé é impossível, e importa que aqueles que dão esse passo de se aproximar, que entendem um lugar de proteção, que entendem um lugar de vulnerabilidade, que entendem um lugar de intimidade, que entendem um lugar de segurança em Deus, então precisa se aproximar, crer que Ele existe, que é galardoador, ou seja, que recompensa aqueles que o buscam.
Quando Adão e Eva caem, irmão, e comem o fruto, que nós lemos aqui em Gênesis 3, 6 e 7, a primeira coisa que a Bíblia fala, diz assim: e abriram-se os olhos. Abriram-se os olhos para quê? Para o mal, para o pecado. Então quando eles comem, eles viram que estavam nus, e olha só o que diz lá no versículo 7, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Olha isso daqui, querido, quando eles viram que estavam nus, eles pegaram folhas, cozinharam folhas e fizeram aventais. Aqui, nessa atitude, entra a independência. Temos um problema e precisamos resolver um problema. Enxergamos a nossa nudez e precisamos cobrir a nossa nudez. Mas nós lemos em Gênesis 2:25 que eles viviam nus e tranquilamente andavam. Agora a intimidade se tornou um problema. Quando o pecado entra, a transparência se torna um problema. Querido, quando alguém está vivendo um contexto de pecado, a transparência, a verdade se torna um problema. E aí a gente pega o quê? Pega folhas e quer cozinhar e fazer um avental. Eu falei ontem para os pastores e diáconos, perceba nas grandes obras de grandes pintores ao redor do mundo que já pintaram, seja telas ou seja igrejas, teto de igrejas, toda vez que tem o Adão e Eva, eles estão com as folhas da figueira, é ou não é? Sabe por quê? Quem não conhece Deus, escreve, fala e pinta do que os outros dizem. Eles não ficaram com as folhas da figueira, porque esse era um sinal de independência, meu querido. Fazer um avental de folhas é um lugar de independência. As roupas foram, preste atenção, eles começaram a resolver os problemas por conta, sem saber o que fazer, e já demonstraram essa independência. As roupas criadas por eles não foram suficientes e adequadas. Querido, quando eu e você não conhecemos o Pai e queremos resolver problemas que a gente se enfia, nós vamos tentar uma solução que não vai dar boa. Não vai dar boa. Eu brinquei de manhã, eu fico imaginando, eu não sei se Adão e Eva pensaram isso, que Deus ia descer ali às 6 da tarde, olhando para eles todo dia nu, e ia olhar eles agora, ela de biquíni de folhas, ele de sunga de folha, e dizer assim: nossa, que bonito, é que a gente estava sem ter o que fazer, e a gente resolveu botar um look aqui. Gente, o homem sempre tentando resolver os seus próprios problemas por conta. A independência. As roupas foram criadas insuficientes. A primeira coisa que Deus fez foi pegar peles de animais, sacrificar animais, pegar a pele de animais, costurar novas vestes, para que eles realmente se cobrissem. E a partir disso, um sinal profético é feito pela primeira vez. Deus fez o primeiro sacrifício na terra. Deus matou os primeiros animais, derramou o sangue de animais inocentes, já numa tipologia profética do seu Filho, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, e fez vestes para que eles se cobrissem da forma que deveriam se cobrir. Deus resolveu o problema. Deus resolveu o problema. Querido, preste atenção. Quando ouviram a voz de Deus, se esconderam. Aqui, nesse momento, entra no mundo o medo e a vergonha. Olha só: ouvi a sua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Irmão, quando perdemos a fé, a fuga passará a ser a melhor opção. Quando nós perdemos a fé, a fuga passa a ser uma excelente opção. Quando você perde a fé no seu casamento, a porta do divórcio, a fuga do casamento vai te parecer uma excelente opção. Quando a sua empresa fale, você está devendo na praça para Deus e todo mundo, ir para outro lugar, fugir, vai parecer ser a melhor opção. Ir embora vai parecer a melhor opção. Fugir, quando a nossa fé está contaminada, a fuga vai ser uma excelente opção para a gente. Quando eu e você não temos uma fé firmada no Salvador, nós negociamos, e a fuga vai apresentar.
Quando a nossa fé ela é contaminada, muitos de nós aqui dentro tem palavras proféticas do Senhor. Daqui a pouco você está vivendo, está vivendo o teu chamado, está tentando o teu ministério, acontece alguma coisa, a fuga vai apresentar com uma excelente proposta. Vou largar esse negócio de igreja, não quero mais saber. O sistema está corrompido. O sistema é muita gente, irmão. Tem gente ruim, mas também tem gente muito compromissada com o Senhor Jesus. Nós precisamos entender essas coisas com equilíbrio. A fuga vai se apresentar com uma proposta. Adão faz isso. Irmão, quanto tempo eu e você temos fugido porque a nossa fé foi contaminada? Quanto tempo eu e você estamos sem ouvir a voz, e quando nós ouvimos a voz de Deus, o nosso interior começa a se mexer, a mover dentro da gente, a gente sabe que é Deus e a gente sai. Quantas vezes eu e você estamos num lugar, ouvindo coisas de Deus, e daqui a pouco a gente só precisa sair lá fora, dar um ar, porque parece que Deus está mexendo tanto na gente, que a gente acha que não vai aguentar, e a gente sai. Ai, preciso dar um ar. Está demais, está pesado. Quando Deus começa a mexer na gente. Sabe aquela sensação de quando você está lá no dentista, com a dor, e ele liga aquele barulhinho? Você fala, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, é agora. Ah, ele vai colocar esse negócio no meu dente. Você só quer fugir. Preste atenção, o maior sintoma de alguém que tem ansiedade é querer fugir. Se a ansiedade bate seu coração, você quer fugir. Sabe por quê? Porque eu gosto das pequenas palavras da palavra de Deus. Porque Deus chega para Adão e fala assim: onde está? Deus foi no mesmo lugar de todo dia. Adão já estava escondido antes dele chegar. Porque se ele estivesse no mesmo lugar, eles iam se encontrar. Então Adão se esconde. Eva, vamos se esconder antes que ele chegue. Antes de chegar, eles já estavam dominados por medo, insegurança, ansiedade, e eles se esconderam. Tiveram medo por estarem nus, ou seja, o medo substituiu a intimidade, o medo substituiu a transparência. Querido, o medo muda nossas convicções, nossa forma de ver e viver a vida. Tome cuidado com o medo. Tome cuidado com o medo. O medo muda nossas convicções. O medo muda nossa forma de viver a vida. Olha isso aqui. Deus pergunta, mas quem te fez saber que estava nu? Deus pergunta para Adão, você comeu do fruto que eu falei para você não comer? Deus aqui deu uma oportunidade de graça. Você comeu, Adão? Sabe quando a gente fala para o nosso filho, para a nossa filha assim, você que fez? Fala para o pai, você pegou? Você que pegou o chocolate lá da minha gaveta sem me pedir? Confessa, pecador. Deus deu essa oportunidade, né? Eu brinco que esses dias ganhei um chocolate, guardei, embrulhei numa sacola, que eu sou tipo a Rochelle, a mãe do Cris. Eu como sozinho. Tô lá, ganhei um chocolate, botei no meu criado mudo. O meu pequeno teve a coragem, vou expor o meu pequeno, ele teve a coragem de ir lá comer o chocolate e deixar a embalagem vazia na sacola, do mesmo jeitinho que eu deixei dentro da gaveta. Pensa na hora da graça, que eu falei, agora Deus, agora, as bodas do cordeiro, vou lá buscar aquele chocolate, que eu peguei a sacola assim, ó, falei, cheguei no outro dia e perguntou, foi você que pegou o chocolate que estava lá na minha gaveta, lá no criado? Foi bem assim pra mim, acho que foi. Você acha? Você só acha? Aí ele deu uma risada, falei, né? Querido, Deus deu essa oportunidade, preste atenção. Quem te fez estar nu, você comeu? O que Adão responde? A mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Uma mudança acontece aqui. Responsabilidade torna-se justificativa. Adão foi o primeiro ser humano a arrumar uma justificativa. A mulher que o Senhor me deu, ela que me deu do fruto. Irmão, sacerdócio, liderança, o papel de assumir a responsabilidade desaparecem de Adão ali.
O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que ao abrir os seus olhos contemplou a face do grande eu sou, o homem que todos os dias dava nome para os animais, o homem que todos os dias dava nome para todas as coisas criadas, o homem que foi impelido com a promessa de cultivar e guardar o jardim, o responsável pela extensão do céu, o representante do céu no jardim na terra, este homem cheio de responsabilidade, agora desaparece com uma justificativa. Simplesmente desaparece. A justifica se apresenta como uma forma de sair da pressão. Irmão, diante da pressão, se posicione para não fugir para a justificativa. É muito difícil, mas Deus está ensinando a gente. Quando a gente está pressionado, a gente arruma uma justificativa. Pressionou, irmão, vai aparecer se a gente tem a responsabilidade ou não. Adão desaparece, aquele sacerdote, aquele homem de Deus que falava com Deus, agora fala, foi a mulher que o Senhor me deu. Preste atenção, seu comportamento, a fé e a postura não podem mudar por causa de um erro. Se ele se escondeu, se ele estava com medo, se ele estava com vergonha, eles sabiam que eles tinham errado, Adão sabia que eles tinham feito que não eram, e ele não assumiu a responsabilidade sobre o erro. Olha a diferença, Davi quando peca, Davi matou Urias, Davi planejou matar Urias, Davi adulterou com Betseba, Davi, irmãos, dos 10 mandamentos da lei de Moisés, o pecado de Davi quebrou 9, só nesse. O único que ele não quebrou foi, não adorarás a outro Deus, porque isso ele não fez, mas os outros 9 ele fez todos. Só que preste atenção, a Bíblia nos conta que Davi jejuou 7 dias porque o menino estava à beira da morte. A Bíblia diz que quando os seus servos olharam Davi sem comer e beber, ali no chão, deitado diante do Senhor por causa do menino, eles disseram, se ele está assim, só que o menino está doente, como que ele vai ficar, como que nós vamos contar para ele que o menino morreu? E Davi ouve o bochiche e fala assim, porventura morreu o menino? Leia lá, 1 de Samuel, porventura morreu o menino? E eles falaram, sim meu rei, morreu o menino. A Bíblia fala que Davi se levantou, a Bíblia fala que Davi tomou um banho, a Bíblia fala que Davi foi na presença de Deus, a Bíblia fala que ali, Davi escreveu o Salmo 51, um raio-x do seu coração, e ali Davi comeu o pão e voltou para a vida, irmão. O que Deus quer que eu e você entendamos é, Davi reconheceu, se arrependeu, orou, se levantou, tomou um banho, comeu, aprendeu a lição e seguiu da mesma forma. Ele não diminuiu a intensidade ou mudou, ele não permitiu que o seu pecado, mesmo depois de perdoado, mudasse quem ele era. A gente não pode mudar porque a gente erra, irmão. A gente aprende a lição e a gente não pode. Você andava a 80, aconteceu alguma coisa, aí você nunca mais andou a 80 porque você tem medo de você mesmo. Davi conquistou muito mais depois do pecado do que antes do pecado, porque ele entendeu a lição, mas ele seguiu sendo o sacerdote, ele seguiu sendo o cara que ia na tenda, ele seguiu sendo o cara que fazia os salmos, que fazia instrumentos, que estava na presença de Deus, que adorava ao Senhor, porque ele entendeu que o pecado foi mortal na vida dele, mas ele encontrou o Deus de cura, por quê? Porque ele tinha relacionamento e ele conhecia o Pai. A lei de Moisés dizia que Davi deveria ter sido apedrejado, irmão. E até ali não tinha histórico de perdão. Mas a graça se manifestou para um homem que entendeu, se fosse por causa de sangue de animais para sacrifício, eu os daria, o Senhor sabe que eu os daria, mas o que o Senhor quer realmente de mim é um coração puro e um espírito quebrantado, porque um coração quebrantado e contrito, esse não desprezará o Senhor. Ele dizia, Senhor, não tire de mim o teu espírito, não retires de mim a sua presença. Davi, por causa do relacionamento, entendeu graça. Agora quem não tem relacionamento não entende graça e muda de postura. A gente não pode cair no engano da serpente, irmão. O pecado entra no nosso coração. Aí sabe o que é? Você acha que o resto da sua vida você vai viver com o que sobrar, porque a oportunidade que você teve, você perdeu. E isso é uma mentira do diabo.
Quantas pessoas não vivem a vida em abundância que Jesus tem, o chamado ministerial, o chamado empresarial, o chamado dentro da família, porque erraram, e aí acham que não são dignos de uma nova oportunidade. Se você não for você não vai conseguir ser mais ninguém. Então a gente precisa entender, irmão. Davi entendeu isso. Não se permita viver limitado, como se não tivesse credibilidade para voltar ao sacerdócio e ao governo. Irmão, o menino morreu, gente, preste atenção, o menino morreu, o primeiro lugar que Davi, se ele fosse um homem carnal, ele não iria, era para a presença de Deus. Ele sabia o que estava escrito na lei de Moisés, ele sabia, se eu for lá vai dar ruim. Mas um homem que conhece a Deus, se levanta do seu erro, toma banho e vai para a presença de Deus e diz, estou aqui. Quem errou? Pequei. Salmo 51 fala assim, pequei, somente contra o Senhor eu pequei. A minha dor é porque eu decepcionei o Senhor, a minha tristeza é porque eu decepcionei o Senhor, a minha tristeza, a minha angústia é que eu acabei com uma família, eu decepcionei o Senhor, decepcionei o chamado, eu destruí tudo, mas eu estou aqui para dizer, pequei. Deus o restaurou. O primeiro homem que ficou evidente a graça de Deus, o profeta fala assim, Deus não vai matar você, mas você vai ter que colher o fruto disso que você plantou. E sabe qual que é o posicionamento dele? Estou aqui. Não foge da responsabilidade, não foge do seu trabalho, não foge daquilo que ele fez. Preste atenção, aí vamos falar da mulher. Foi a serpente que me enganou. Olha só, olha isso daqui. Mulheres são mais emocionais, tem a tendência a lidar mais com a justiça própria. Adão lutou pela justificativa. As mulheres, por conta da justiça própria, elas vão para um lugar de acusação. Foi a serpente. Marido sempre tem uma justificativa, né, mulher? Por que você não fez? Porque não vi. Por que você pegou a toalha molhada do banheiro e colocou em cima da cama? É que eu não vi que ela estava molhada. Ô infeliz, você não acabou de se secar com ela, como que ela não vai estar molhada? Eu só não vi. Sempre tem uma justificativa, né? Mulher não. Mulher já vai direto. Você já conversou? Eu brinquei, né, de manhã. A gente atende o casal, o cara chega para mim e fala assim, Serginho, deu ruim. Deu uns ruins lá em casa, a gente não tá legal. Aconteceu umas paradas lá, mas a gente tá lidando. Beleza. Aí você fala assim, chama a mulher. A mulher fala assim, daí, deu ruim lá? Deu ruim lá, Serginho? Ele fez isso, ele fez aquilo, ele falou aquele outro, aí depois me disse isso, aí depois não queria que eu respondesse isso para ele, sendo que ele falou isso, falou aquilo. Gente, é outra história. Eu falo, gente do céu. E é ele, pastor. Porque mulher é mais aflorado as emoções, e mulher tem a tendência. Pergunta para o homem se ele está com problema no serviço. O homem chega calado em casa, deu um BO no serviço. Está calado? Não, estou com uns BO. Eu falava para a Lu, estou com uns BO no serviço, não tem nada a ver com vocês, então fique tranquilo, não é com vocês. Acabou. Agora pergunta para a mulher quando tem um BO na empresa. A fulaninha lá, achando quem que ela pensa que é, falou assim comigo, falei mesmo, amor, porque ela pensou que estava falando com quem, falei isso, respondi. Gente do céu. É uma tendência. Mulher é mais emocional, não é um problema. Mal controlado, né? Tendo equilíbrio, né, Paulinha? Tendo equilíbrio, remedinho em dia, vai dar tudo certo. Fora disso, loucurada. Então a mulher tem essa dificuldade. Fique atenta, irmã. Fique atenta e se posicione em assumir responsabilidades sacerdotais e resolver problemas e não tentar fugir na acusação. E aqui eu quero que você veja o que a palavra de Deus nos ensina. Perceba que o juízo sobre o homem foi mais trabalho para resolver as coisas com o suor do seu rosto. Aquilo que Adão não quis fazer na hora do erro foi a sua colheita. Juízo foi colheita, irmão. Porque na boa, gente, eles tinham 100% da sua capacidade. O Adão deu nome para todas as coisas. Quando a mulher apareceu com o fruto, Adão não sabia que fruto que era aquele, irmão.
Tá com a cabeça onde esse homem que não sabia que era o fruto da árvore que não podia? Que ele que deu o nome para tudo. Só que a Bíblia fala assim, e deu ela o fruto e ele comeu. Nossa, comeu. Percebeu que passou? Comeu. Sabe por quê? Porque o homem não gosta de ter trabalho, irmão. Sabe o que Adão tinha que ter feito ali? Falar igual o Jó. Você é louca, mulher? Você arrancou o negócio lá da árvore? Você me arruma esse serviço aí, sua louca? Vamos conversar com Deus e resolver isso aí. Mas ele não fez. Quando a gente foge do problema, a colheita é mais serviço. Corrigir sempre vai dar mais serviço do que ajustar. Então a colheita de Adão foi, você não quis resolver quando ela trouxe? Adão, você plantou uma semente que agora você vai ter que suar e trabalhar bastante para até comer. E para a mulher, a definição do juízo para a mulher foi domínio e dores. Mulheres mais sentimentais sempre sentem as coisas em outra intensidade que os homens. E essa foi a sua colheita, dores. Até para dar a vida, que é uma coisa maravilhosa, agora teria dor. E não vem com essa conversa mole assim, os homens são fracos, que eles nunca viveram uma dor de parto, que se você pudesse fugir, você também fugiria. Porque mulher nenhuma gosta de sentir dor. Só que aquilo, preste atenção, aquilo que ela não fez, porque o que faltou aqui para Eva, quando ela estava conversando com a serpente? Espera aí, deixa eu chamar meu marido, vou falar com ele, a gente é um só, Deus falou que a gente é uma só carne, então como eu sou a ajudadora e auxiliadora dele, eu vou perguntar para ele qual é a opinião dele, eu vou estar subjugada sobre o domínio dele, e nós vamos resolver isso aí. Você acha que se Adão chega ali e vê uma cobra falando, eu espero, que Adão tivesse feito alguma coisa diferente? Diaba, você está aqui, eu vou te afogar agora. A independência que ela mostrou na decisão de comer, deu colheita de dor e de domínio. Porque você não pensou no domínio lá, agora vai ter domínio cá. O desejo da sua mulher agora vai ser para o seu marido. Irmãos, preste atenção nisso. É tudo colheita. Tudo colheita. A responsabilidade de se livrar daquilo que é a parte mais difícil de lidar, a dor. A dor. Nós perdemos a presença, eles perderam o relacionamento por falta de fé. Confiança quebrada nos leva a lugares cada dia mais fundo e para a morte, longe do Pai e do lugar da bênção. Essa era a estratégia do diabo e sempre vai tentar denegrir o Senhor e nos fazer suspeitar do Pai e das suas reações, das suas reais intenções. Mas olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 8, que diremos então à vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Preste atenção, quem nos justifica é Deus, não é a gente. Olha que ele continua. É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Quem é o acusador? Quem é o acusador que diante de Deus pode nos acusar? Ninguém, porque Deus é o nosso juiz. Então Paulo está dizendo isso à igreja de Romanos. É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí ele começa a falar a razão de todas as coisas. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus? Preste atenção nessa frase, irmãos. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou primeiro.
porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O amor é revelado no Filho, porque o Filho veio para revelar o Pai. O amor está no Filho. Querido, o amor de Deus é revelado já no primeiro sacrifício. Deus sabe do que nós precisamos, mas depois do pecado e suas consequências, Ele criou uma forma de nos aproximarmos dEle. Façam o que eu fiz, não queiram arrancar folhas. As folhas não têm poder de resolver os nossos problemas. A gente vive tirando folha para cobrir nudez, a gente vive tirando folha para cobrir vergonha, a gente vive tirando folha para resolver problema, quando só o Senhor é poderoso para fazer. Por isso que Paulo, ao escrever aos Efésios, no capítulo 3, a partir do verso 20, quando ele fala da imensidão do amor de Deus, ele fala: por causa desse amor, por causa dessa causa, eu me coloco de joelhos diante do nosso Deus e Pai, do Senhor Jesus Cristo. E ele começa a dizer: porque ora, Ele é poderoso para fazer muito mais, superabundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. A Ele a glória da igreja para todo sempre, amém. Deus tem a forma certa de resolver os nossos problemas. Não é um aventalzinho de folha. Deus sabe, querido. Olha só, Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus tratou deles, mesmo depois da queda. Deus cuidou daquilo que estava incomodando eles. Eles falaram que eles estavam com vergonha, então Deus trabalhou na vergonha. Eles estavam com medo, Deus trabalhou no medo. Deus mostrou para eles a misericórdia e a graça. Deus mostrou, querido. Quanto mais você conhecer o Pai, mais você vai ver o seu poder. E quando a sua vida direcionada no Pai, quando você focado no Pai, conhecendo o Pai, irmãos, não vai ter problema nessa vida que vai abalar você, porque você sabe para onde você corre, você sabe de quem você se aproxima, você sabe para onde você volta. O Pai não nos abandona. É uma questão de conhecer o Pai na pessoa do Filho, e conhecer o Filho no amor do Pai. Querido, eu quero que você entenda como vencer. Irmãos, uma das orações mais incríveis que eu fiz na minha vida e mudou a minha vida foi um certo dia que eu falei para o Senhor: Senhor, eu te conheço como Senhor, eu te conheço como Salvador, eu sei que o Senhor tem governo, eu sei que o Senhor é soberano, eu sei de tudo isso, mas eu preciso, para romper na minha vida, te conhecer como Pai. Espírito Santo, me apresente o Pai. Me apresente esse atributo. Permita que a paternidade de Deus invada o meu coração e me transforme. Permita que a paternidade de Deus mostre para mim quem Ele é. Um lugar de segurança, um lugar de provisão, um lugar de proteção, um lugar de expectativa, de amparo, de destino. Se apresentar a Deus como filho, porque Romanos fala: porque o teu Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O diabo, irmão, vai usar a mesma estratégia sempre, porque ele já está vencido. Agora, se ele te afastar de quem você precisa se aproximar, aí está o risco. Pode acontecer o que for, nós só temos um caminho: a casa do Pai. Como Davi, pensa nesse homem, levantou. Não falem comigo, direto para a presença de Deus. Estou aqui, pequei, mas estou contigo e não abro. Eu sei que tu tens as palavras de vida eterna e pode mudar tudo, porque um pai jamais vai abandonar um filho. Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia! Você está aqui, irmão? Deus quer
que eu e você andemos para conhecer e prosseguir em conhecer. Quando a gente vai para a presença de Deus, quando a gente vai para a Bíblia para conhecer o Senhor, quando a gente vai achando em cada página o que Deus fez, o que Jesus falou, o que Ele está ensinando e revelando o Pai, a nossa confiança nele só aumenta, a nossa fé é pura e genuína, e nós sabemos que nele a gente pode confiar. Lembra, Lucas? Nele a gente pode confiar. Boa essa, né, Ju? Ó, Ju é do nosso tempo. Agora eu tô meio envergonhado aí, porque ultimamente eu canto as músicas que o pessoal não sabe. Aí, né, poxa, gente, aí vocês fingem uma idade que vocês não têm, e um tempo de igreja que vocês têm, e não cantam as músicas. Então eu vou deixar eles cantar as modernas aí, né, Lucas? Aí eu não exponho ninguém. Que hora dessa eu vou puxar aí um Jesus, né, Ju? Mas, irmãos, como é bom ter o Senhor que a gente pode confiar, né? De verdade. A gente não sei você, mas pensa. Eu lembro uma vez que eu estava andando na praia em Antonina, e foi muito rápido o que aconteceu comigo. Eu estava andando na areia, e gente, de verdade, eu vi o caco de vidro. Eu vi, dia 1º de janeiro, acho que alguém lá, algum infeliz lá, algum enviado do Satanás, quebrou uma garrafa lá na areia, no dia do ano novo, e eu estava andando na areia, e eu vi o caco de vidro lá, abertão, o fundo da garrafa, eu vi. E sabe quando você vê, você fala assim, nossa, um caco de vidro, e pisei. Ó, que burro, acho que tipo Adão quando passou pelo fruto da Eva, tipo, pisei, rasguei meu pé. Aí depois eu no mar, aquela água ardendo, e eu falei assim, Deus, ai, que burro, dá 0 para ele, professor. E eu, ai, Deus, e com o pé cortado. E esses dias eu estava lembrando disso, que às vezes a gente faz dessas. A gente está vendo o BO ali, só que a gente, de uma forma displicente, a gente vai na direção e pisa, e acontece as coisas, e tudo bem, são coisas que acontecem para a maturidade, para o crescimento, mas, irmão, não tem nada melhor do que você saber que você tem o Senhor na sua vida. Irmão, a melhor coisa que a gente tem para colocar paz na sua alma, nas suas emoções, é saber que você tem o Senhor na sua vida, que Ele é um Pai compassivo e longânimo, que Ele é um Pai amoroso, que está de braços abertos para me receber e te receber, para nos ensinar, para nos ajudar a sair desses problemas que a gente vive se enfiando, para acertar a nossa vida e nos levar a um lugar de confiança, porque afinal de contas, se somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, tudo que Jesus conquistou na cruz para mim e para você, é realmente um lugar que nós precisamos viver, nos apropriarmos dessa vida em abundância. A melhor coisa para um cristão, para um homem e uma mulher, é dizer, eu tenho um Pai que se preocupa, eu tenho um Pai que me ensina, eu tenho um Pai que não me condena, eu tenho um Pai que me corrige porque me ama e quer me levar ao destino e ao propósito. Feche os teus olhos. Hoje é um dia de você derramar, colocar diante do altar de Deus a independência que ainda é sedutora para você. Hoje é dia de você colocar no altar e pedir para Deus queimar aquilo que é prazível aos seus olhos e ainda é sedutor para você, aquilo que ainda você busca, achando que aquilo vai te trazer grande conhecimento, que é sedutor para você, quando na verdade você tem o Pai e a sua palavra, e ela lhe garante a vida. É dia de sacrificar a independência, é dia de sacrificar o medo, é dia de sacrificar a vergonha, é dia de expor diante de Deus a própria limitação que você colocou em si mesmo. É dia de tirar esse avental de videira e colocar realmente o sangue, a pele do animal, porque o sangue do Cordeiro de Deus é o que tira o pecado do mundo. Não é uma coisa que o homem faz, mas é uma coisa que Deus já nos deu. O sangue de Jesus vai nos purificar.
A humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Que eu e você precisamos. Eu quero conhecer Jesus. Declare. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Faça dessa canção a sua oração. Me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Declare a Ele. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha. Levante suas mãos. De graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. A resposta é essa. Eu quero conhecer Jesus. A resposta. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais velho entre milhares e milhares. Meu amado é o mais velho entre milhares e milhares. Meu amado é o mais velho entre milhares e milhares. Meu amado é o mais velho entre milhares. Agora, você. Vai baixinho aqui, Amanda, vai. Levante a sua voz. Isso. Isso. Deixe o Espírito testificar no seu espírito que você é filho. Diga. Isso. Isso. Deixe o Espírito se mover na casa. Ele é quem traz a testificação. Yeshua, diga. Chorobacandarababaye. Xarabandalalaraye. Aleluia. Deixa ele te tocar. Deixa ele levar embora a independência. Se aproxime dele com vestes de louvor e oferta.
que está longe dos caminhos do Senhor e quer voltar para Jesus e entendeu? Serginho, eu me perdi. A estratégia do diabo, eu caí nela e eu me enganei. E a mentira do diabo se transformou numa verdade dentro do meu coração. E por causa disso eu estou longe do Senhor. Por causa disso eu vivo uma vida às margens daquilo que eu poderia viver, porque eu fui enganado. Eu quero que você venha aqui na frente, eu quero orar por você. E se você ainda entrou nesse lugar, está longe, não conhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, venha aqui também, eu quero orar por você. Venha rápido, venha. Venha que eu quero orar por você, antes da gente terminar. Se você está longe, diz: eu me enganei, eu fui enganado, eu acreditei em mim, eu acreditei no que eu vi, eu preciso do Senhor. Vem aqui, eu quero orar por você. Venha rapidinho. Temos alguém? Não? Isso, venha. Chorobandaraba, xeraraba. Se você quiser, você vem. Senhor, eu coloco a sua filha diante do Senhor. Ela entendeu, Senhor, a verdade do Evangelho. E ela entendeu que ela precisa caminhar com o Senhor sem querer resolver os seus próprios problemas, mas entender que ela tem um Pai, e o Pai vai cuidar dela. Eu declaro a remissão e a redenção a partir do sangue de Jesus sobre a vida dela. Eu declaro a glória de Deus repousando sobre ela. Eu declaro, Senhor, que ela seja a cada dia batizada com paternidade, entendendo a paternidade de Deus, o cuidado de Deus, e que o Espírito testifique no Espírito dela que ela é filha, que o Espírito testifique no Espírito que ela é filha, e que por causa disso, por causa desse posicionamento, ela vai ver, ela vai ouvir, ela vai viver coisas que poucos nesse mundo verão, coisas que poucas pessoas no mundo ouvirão, e poucas pessoas nesse mundo viverão. Por uma convicção de fé, eu profetizo sobre a vida dela. Ela vai viver coisas maiores do que ela, maiores do que a história dela, por causa do Senhor. Eu declaro e profetizo vida, e vida em abundância, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus com alegria. Essa semana nós voltamos para as células, amém? Quero ver você na foto. Eu acho que a gente tem muita coisa para conversar essa semana na célula, amém? Que uma unção de paternidade esteja sobre a sua célula, que uma unção de cura esteja lá na sua célula. Você, líder, vai ver que o ambiente da sua célula para esse segundo semestre vai mudar a partir dessa semana. Você vai começar a célula lá, uma nova unção está sobre aquele lugar. Eu profetizo uma unção poderosa de Deus sobre as células, sobre a liderança. Você vai entender paternidade, viver paternidade e ser paternidade. Eu declaro isso no poder e na autoridade do Espírito, no poder e na unção do Espírito. Nós viveremos coisas incríveis nesse segundo semestre, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Abraça os irmãos aí, vai em paz, e não quebra o jejum, volta a última semana, amém? Deus te abençoe.